Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre duas protozooses do meio rural: balantidiose e babesiose. Já ouviu falar? O programa de hoje vai tratar desses dois assuntos. Veja agora a primeira reportagem do programa. O Balantídeo coli é um protista ciliado causador da balantidiose, uma infecção do intestino grosso do homem. Este parasita vive no intestino grosso humano e é o maior protozoário que pode parasitar o homem, pois mede de 60 a 90 micrômetros de comprimento por 50 a 60 micrômetros de largura. Além do fato de ser grande, possui dois núcleos, que são chamados de micronúcleo e macronúcleo. Em geral, o parasita se multiplica na luz intestinal por divisão binária. A multiplicação também leva à produção de cistos, que aparecem em grande número nas fezes formadas, apesar dos trofozoítos também serem eliminados. A balantidiose em humanos é encontrada no mundo todo, pois sua distribuição geográfica é a mesma da dos suínos. Os porcos são um reservatório animal. As infecções humanas ocorrem mais frequentemente nas áreas onde os porcos são criados. Assim, a maioria dos casos humanos está entre os tratadores, criadores, comerciantes e abatedores de suínos. Outros reservatórios animais potenciais incluem roedores e primatas não humanos. A transmissão se dá através da ingestão de cistos que contaminam alimentos, água ou mesmo as mãos. Quando existe infecção humana, quase sempre essa ocorreu a partir de cistos, provenientes de fezes suínas que contaminaram as mãos ou os alimentos humanos. O ciclo biológico do Balantídeo coli é do tipo monoxêmico, apresentando dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. A forma cística do parasita é a responsável pela transmissão da balantidiose. A grande maioria das contaminações se faz pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Após a ingestão, o desencestamento ocorre nas células da mucosa intestinal e os trofozoítos colonizam em larga escala. Os trofozoítos ficam na luz intestinal de humanos e de animais, onde se replicam por divisão binária, durante a qual a conjugação também ocorre. Trofozoítos sofrem encistamento, que produzem cistos infectantes. Alguns trofozoítos invadem a parede do colo e multiplicam-se. Alguns retornam à luz e desintegram-se. Os cistos maduros são passados para as fezes. A maioria dos casos são assintomáticos. As manifestações clínicas, quando presentes, incluem diarreia persistente, ocasionalmente desinteria, dor abdominal e perda de peso. Estes podem ser graves em pessoas debilitadas. É importante ressaltar que os sintomas são semelhantes àqueles produzidos pela amebíase. O Balantídeo coli é normalmente um protozoário comensal da luz do intestino de suínos, onde alimenta-se de amido, bactérias, etc. Parece que sozinho não é capaz de penetrar em mucosas intactas. Na espécie humana, quando há alguma lesão na mucosa do colo e do seco, há a possibilidade de invasão secundária da mesma pelo balantídeo. Como é capaz de produzir hialuronidase, pode aumentar a lesão inicial, provocando necroses localizadas e úlceras. O diagnóstico clínico é difícil de ser feito em vista da semelhança da sintomatologia com a colite amebiana. O diagnóstico laboratorial é baseado na detecção de trofozoítos em amostras de fezes ou no tecido, coletadas durante a endoscopia. Cistos são menos frequentes. Balantídeo coli é passada de forma intermitente e, uma vez fora do colo, é rapidamente destruída. Assim, amostras de fezes devem ser colhidas várias vezes e imediatamente examinada ou preservada para aumentar a detecção do parasita. Exames de fezes pelos métodos usuais são feitos para evidenciação de cistos, raros em homens e, quando vistos, são encontrados em fezes formadas, ou de trofozoítos encontrados em fezes diarreicas. Algumas vezes há a necessidade de se fazer cultura das fezes para evidenciação das formas. Os meios de cultura usados são soro de cavalo ou então meio de Pavlova. No tratamento, somente a adoção de dieta láctea por alguns dias é suficiente para eliminar o balantídeo do organismo humano.
Isso porque esses protozoários alimentam-se de amido. Entretanto, em alguns casos recomenda-se o uso de drogas metronidazol, flagyl ou tetraciclinas, sendo que a tetraciclina é contraindicada na gravidez e em crianças com menos de 8 anos. A profilaxia tem como base a higiene individual dos vários profissionais que têm de trabalhar com suínos, engenharia sanitária, a fim de impedir que excrementos de suínos alcance os abastecimentos de água de uso humano, criação de suínos em boas condições sanitárias, higiene adequada com água e alimentos que serão consumidos, tratamento dos doentes e dos porcos, possível reservatório da doença. Agora nós vamos falar sobre a babesiose, uma doença parasitária que acomete várias espécies de animais, inclusive o homem. Vamos então à segunda reportagem. A babesiose é causada por parasitas do gênero Babesia, que inclui protozoários parasitas das hemácias de várias espécies de animais e de humanos. Dentro da hemácia, o parasito, que mede de 2 a 4 milímetros, é encontrado isolado, aos pares ou em infecções múltiplas com forma arredondada, piriforme, elíptica, em cruz ou irregular. Nesse gênero não há formação de pigmento hemozoína, o que o diferencia do Plasmodium. Embora mais de 100 espécies sejam relatadas, apenas algumas foram identificadas como causadoras de infecções humanas, incluindo Babesia microti, parasita de roedores, principal agente de babesiose humana na América do Norte, e Babesia divergens. As espécies mais comuns em nosso país são as que parasitam bovinos, Babesia bigemina e Babesia bovis, equinos, Babesia cabali e Babesia equi, e caninos, Babesia canis. Babesiose humana é rara, mas relatos de casos têm aumentado recentemente, devido à consciência médica ampliada. A babesiose é uma doença cosmopolita e sua transmissão de animais infectados para o homem é feita por carrapatos e tem sido bem demonstrada, sendo atualmente considerada uma doença emergente, já documentada em muitos países. A distribuição geográfica do agente da doença acompanha aquela dos vetores que a transmite. A babesiose é transmitida por carrapatos. No Brasil, os principais gêneros transmissores são Amblyomma e Rhipicéfalos, e na América do Norte, Ixodes, que se infectam ao picarem um animal contaminado por protozoários do gênero Babesia spp, que infectam os eritrócitos. Em áreas endêmicas, o parasito também pode ser transmitido por transfusão de sangue. O ciclo deste protozoário tem início quando o carrapato suga um hospedeiro infectado. O artrópode ingere várias formas do parasito presentes nas hemácias, mas somente algumas, consideradas gametas, são capazes de evoluir no seu organismo. No carrapato, os gametas evoluem, tornando-se maduros e ocorre a fecundação, dando origem a um cineto, que invade as células intestinais, onde se multiplica assexuadamente e forma os esporocinetos. Estas formas são disseminadas pelo organismo do carrapato e atingem todos os seus órgãos, incluindo os ovários e as glândulas salivares. Nos ovários podem penetrar nos ovos, que originam larvas infectadas, sendo transmitidas para a próxima geração de carrapatos, a chamada transmissão transovariana. Nas glândulas salivares, os esporocinetos se multiplicam e formam os esporozoítos, formas infectadas